Se você quiser saber de fato a minha opinião, você sabe que eu sou uma pessoa bem objetiva, um cara bem transparente, e o que eu tenho que dizer eu digo mesmo, e eu acho que essa é a função de qualquer jornalista que preza pela verdade. Eu, na verdade, estou achando tudo isso um verdadeiro circo. Um verdadeiro circo. Me parece, em alguns momentos, que a gente está tratando e está assistindo um depoimento de algo que não tenha a importância que de fato tem o fato. Né? Vi ontem, acompanhei o depoimento de outras autoridades. Hoje fiz algumas pontuações aqui em relação às falas do ex-presidente Bolsonaro, que até num determinado momento convidou, né, Alexandre de Moraes para ser seu vice. Né? Então, me dá a impressão, Fabrício, que tudo isso que aconteceu, porque isso só está acontecendo, esses depoimentos só estão acontecendo por conta do 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, na minha opinião, é um dos principais problemas que o Brasil vem enfrentando atualmente, quanto à gravidade de tudo que aconteceu, sobretudo em relação às nossas prisões. Porque foi a partir do 8 de janeiro que se iniciou essa sanha persecutória muito mais incisiva por parte do judiciário brasileiro, atrelado aos interesses do governo, né? Sobre opositores, sobre qualquer civil que se coloque com uma ideia contrária ao que o judiciário quer, ao que o desgoverno quer. Então começou-se então essa perseguição. E foi exatamente a partir dessas perseguições que acabou culminando, né, essa situação toda com literalmente a destruição da vida dessas pessoas. Eu não tenho outra palavra para adjetivar isso. A única palavra que me vem na memória agora para exemplificar isso é exatamente essa: a destruição da vida de todas essas pessoas. Porque foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo. E me parece que a destruição da vida dessas pessoas, da minha, da sua, dos brasileiros que ainda estão tornozelados, dos colegas que estão exilados, das pessoas que saíram do Brasil, como Constantino, como Alan, como a doutora Ludmilla e outros tantos personagens, me parece que isso não tem a menor importância, porque eles tratam dessa situação com riso e com ironia. Então, talvez a minha resposta à sua pergunta inicial seja exatamente essa. Para mim, um circo, um conglomerado de hipocrisias, onde se gasta dinheiro público, né, com o judiciário, com todo esse aparato, né, que envolve aí o judiciário, toda essa estrutura, né, que é designada para o judiciário brasileiro apurar esses crimes, criar esses inquéritos, marcar esses depoimentos, quando a gente sabe que são depoimentos e são inquéritos fajutos, nulos, mentirosos e que simplesmente inexistem. Então ficam seguindo protocolos para nada. Exatamente. Isso para mim é um tapa na nossa cara, Fabrício. E eu espero que nesse circo nós não sejamos o palhaço novamente, né? Bom, vamos voltar aqui agora ao depoimento do Bolsonaro. Já já eu quero saber do nosso querido amigo Arthur se ele votaria no Bolsonaro com vice de Alexandre de Moraes, tá? Na volta você me responde se você votaria no Bolsonaro com vice de Moraes. Vamos lá. Encerrado. Agradeço aos doutores. Doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Boa tarde, excelência. Não, defesa não tem perguntas. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, excelência. Doutor Elmar Novak. Excelência, já gastei meu estoque de questionamento. Muito obrigado. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, excelência. Doutor
Andreu Fernandes Farias. Doutor Rodrigo Dalacqua. O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o general Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia 3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então, eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa empresa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco para ir embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Doutor Dalacqua. Satisfeito, excelência, obrigado. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós iremos dar um intervalo de 15 minutos, um pouquinho mais, voltaremos às 17 horas com o interrogatório do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Bom, aí terminamos então com... Estamos de volta e você acompanha a transmissão ao vivo dos depoimentos. Terminamos agora com o depoimento do Jair Messias Bolsonaro. O nosso querido Marcos Salute já se demonstrou decepcionado que estamos presenciando um circo, né, Vanucci? E nesse circo, com certeza, nós somos os palhaços mesmo, né? Não sei se você compactou da mesma ideia que eu, da mesma avaliação que eu faço, né? O Arthur também, que estava conosco aí, não sei se o Arthur caiu, ele deve entrar novamente, mas essa é a avaliação que eu fiz, o Fabrício. Eu não vejo todo esse cenário que a gente tem assistido aí ao longo desses depoimentos como algo fatídico, um circo de ilusões, sabe? Um investimento absurdo. Você imagina quanto já não se gastou de dinheiro em relação a tudo isso que envolveu o 8 de janeiro, desde o 8 de janeiro, ao longo desses 2 anos e meio, quanto de material humano, quanto de dinheiro foi investido, quanto de aparato do Estado para se iniciar um processo, eu vou falar mas de uma forma genérica, né? Um processo relativo ao 8 de janeiro, marcar todas essas oitivas, todos esses depoimentos, e nós que estamos diretamente envolvidos nessa situação, a gente sabe que isso não passa de uma farsa. Isso é uma grande mentira, acusando pessoas, julgando pessoas aleatoriamente, sem provas. E a gente, assistindo às falas, aí eu faço algumas pontuações aqui que eu, inclusive, anotei, você vê claramente a diferença de comportamento do relator quando depoimentos não são permitidos serem gravados, como aconteceu há 15 dias atrás, que sequer a imprensa teve acesso, né, ao plenário,
e que para mim isso caracteriza muito claramente censura prévia, mas quando a coisa acontece ali dentro de um ambiente fechado, o posicionamento do relator é muito diferente do posicionamento dele quando as câmeras estão abertas, quando isso é transmitido. Né? A gente vê que ele adota ali um tom muito ponderado, uma vez ou outra perdeu ali, começa a perder o equilíbrio, e me parece que ele é chamado a atenção e que ele se posiciona e acende aí o seu alerta e fala, bom, eu estou sendo filmado, eu preciso segurar a onda aqui. Então eu vi em alguns momentos ele começando a querer alterar a voz, né, como ele faz em outras situações onde o ambiente não está sendo filmado, e me parece um comportamento muito, muito, muito diferente do que a gente vem assistindo ao longo desses 2 anos, e eu tenho certeza que você concorda comigo nesse quesito em especial. Sim, né? Mais uma pergunta, Vanucci. Você acha que é por estar sendo televisionado, todo mundo está vendo, porque você acha as pressões e essas possíveis sanções dos Estados Unidos estão vindo para cá, e você acha que também isso pode ser um fator que acabou, de certa maneira, mudando o comportamento, né, do Alexandre de Moraes? Eu acho que ambas as situações, né? Quando o mundo, sobretudo o governo americano, sabe já do que está acontecendo no Brasil, né? E aí iniciou-se, então, né, esse processo de aplicação de sanções, você vê aí claramente o adotar de uma postura bem diferente. A gente sabe exatamente como esse homem se comporta. Isso não é novidade para ninguém. Eu não estou falando aqui algo que nunca ninguém tenha observado. Né? A gente sabe que ele se comporta de uma forma autoritária, como um ditador, né? Quando você não responde aquilo que ele quer ouvir, você é repreendido com ameaças de prisão, inclusive como aconteceu recentemente com o Mauro Cid, né? Que ele ameaçou prender o pai, a esposa, ele, etc, etc. E ontem, Mauro Cid também estava num depoimento que parecia mais estar na cozinha da casa dele, conversando com o ministro, né? Com vários episódios de riso, de graça, como se aquilo ali fosse apenas e tão somente algo muito superficial, como se tudo aquilo ali não tivesse reverberado negativamente na vida e na prisão de milhares de inocentes, inclusive na própria prisão dele. Né? Ele está preso, acusado de algo que ele não fez, que ele não participou, assim como você, assim como eu, como jornalista, assim como milhares de pessoas. Exatamente. Então, eu acho que essa exposição de uma forma muito clara, para mim, eles adotam, sobretudo o relator, uma postura de pacificação. Olha, nós estamos aqui cumprindo. Ele falou até de devido processo legal hoje. Como é que você pode falar de devido processo legal quando esses processos eles já começam sob nulidades, quando o STF absorve para si esses inquéritos, né? De forma equivocada, quando nós, presos políticos, não temos prerrogativa de foro, né? E eles chamam para si para ter controle desses processos. Então, a ilegalidade já começa a partir, sendo redundante, né? A ilegalidade começa a partir do início. Então, o início já está tudo errado. Viu? Nós ontem transmitimos a primeira parte, né? A primeira sessão dos interrogatórios, e agora, hoje pela manhã, mas finalizando aqui, estivemos hoje com o Bolsonaro, a terceira pessoa hoje deu o seu depoimento. Sinceramente, Vanucci, se eu fosse juiz, eu não saberia como condenar ninguém até agora. Porque até agora eu não vi prova nenhuma que fosse concretizada ou fosse suficiente para poder condenar ou o Bolsonaro, qualquer pessoa. Tudo que eu vi ali foi máximo, foi, como foi falado ontem, ato preparatório. Isso não é crime, sabe? Inclusive, como já foi falado, né, o Temer, na época da Dilma, a Dilma fez lá uma reunião para saber se deveria ou não tomar uma atitude mais enérgica, porque isso é normal, faz parte de quem está assumindo a presidência, de se achar que algum dos poderes está se excedendo, se tem alguma coisa de errado, reunir todo mundo e falar, e aí, temos que fazer alguma coisa, vamos tomar uma atitude ou não, enfim. E isso não é nada de
crime, isso não é nenhum tipo de ilegalidade. Nada foi provado que foi realmente feito, sabe? Aquela falácia, né? As narrativas que são criadas são narrativas fracas. E, para mim, quem fez essas narrativas, para mim, não tem noção nenhuma, sabe? Ou então fala assim, faz qualquer coisa que vocês fizerem, somos nós que vamos decidir. Só pode ser isso, porque coerência e cabimento e lógica não tem nada. Absolutamente nada. Eu vou além disso, Fabrício. Eu vou além disso. Esse fato que você citou da Dilma é importante, mas eu vou além disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Né? Nós nos reunimos num grupo de 20 pessoas, né? Para, enfim, cometermos um crime. E aí, esse crime, obviamente, baseado em cima de mentiras. Então, olha, Fabrício, eu vou matar alguém, mas se alguém perguntar para você que carro que eu estava, você vai falar que o meu carro era vermelho. Mas o João, que está dentro desse grupo, não vai lembrar que o carro era vermelho, vai dizer que era branco. E aí vai dizer que a vítima foi assassinada no Matagal, mas o terceiro integrante vai dizer que não lembra ou que não foi no Matagal, que foi numa rodovia. O que eu quero dizer? É tanta mentira que não há como eles combinarem respostas iguais para todos esses personagens que eles envolveram. E aí eu digo, todos os ministros, porque a cabeça pensante de tudo isso é do relator, e aí todos os ministros, eles precisam ter o mesmo entendimento e manter as mesmas afirmações que o relator. Essas afirmações precisam ser mantidas pelo PGR. Essas afirmações precisam ser mantidas pelos juízes auxiliares. Essas afirmações precisam ser mantidas pela Polícia Federal, etc, etc, etc. Chega um momento de se juntar todas essas informações que já não há mais nenhum tipo de alinhamento. E eles começam a se perder em meio a tanta mentira, porque um não consegue confirmar o que o outro disse, porque não lembra e porque, de fato, o fato não existiu. Essa é a verdade. Exatamente. Né? Então, é um conglomerado de mentiras e de narrativas que chega-se nesse estágio desse projeto, desse inquérito, desse depoimento fajuto, nulo, sem pé, sem cabeça, baseado em suposições, em fantasias que eles criaram com o único objetivo de tirar o Bolsonaro da cena política e afastar a população da rua. Leia-se, apoiadores da direita, das ruas, implementando medo quando eles provocaram as nossas prisões. Isso, para mim, está muito claro. Fabrício, assim... Oi. Antes de você falar, eu queria só te pedir uma gentileza. Daqui a pouquinho eu preciso sair, eu só entrei mesmo, só para não, de fato, não deixar de cumprir o que eu havia assumido com o Oscar, porque às 5 eu tenho a VV8 ao vivo, tá? Mas só que eu te avisar isso. Não pode, é proibido. Hã? Às 5 é proibido. É brincadeira, às 5. Mas conclui seu raciocínio, por favor. Não, eu ia falar que desde o começo, né, tudo começou com a apreensão do celular do Felipe Martins, que eles inventaram qualquer coisa, e o Felipe Martins não deveria jamais ter sido, porque eles sabiam desde o começo que o Felipe Martins estava no Brasil, dando uma retrospectiva, né, do começo de tudo, né, dessa lamenta que está acontecendo, né. Lógico, não estou nem falando do 8 de janeiro, mas onde começou para tentar chegar ao que chegamos hoje para esses inquéritos, né. Do Felipe Martins, então, tinham que arrumar uma pessoa, acho que eles acreditaram que o Felipe Martins ia ser um cara novo, que se apertasse ele iria aceitar qualquer coisa, e pegaram o Felipe Martins, mesmo sabendo que ele estava aqui no Brasil, tá? Eu falo isso porque já existe provas que já havia sido pedido monitoramento pela, acho que a TIM, que é a companhia de telefone dele, se eu não me engano, já havia sido pedido muito antes do ocorrido. Então, Sim. Eles sabiam já que o Felipe Martins não estava nos Estados Unidos, que ele estava aqui, porque eles estavam acompanhando já pelo monitoramento. Mas eles tinham que arrumar uma narrativa. Também acredito que eles não acreditavam que o Trump fosse vencer as eleições dos Estados Unidos. Eles estavam certos do que Biden ia continuar. Então, eles iam continuar com a proteção americana.
mas tudo veio logo abaixo, né? Trump ganhou, aí Felipe Martins, foi provado que Felipe Martins nunca esteve lá. Existem não somente uma ou duas, várias provas, inclusive quem foi a pessoa que escreveu lá para fazer a falsificação da entrada dele nos Estados Unidos tinha que ter se informado melhor, né? Pois o nome dele é Philip, com I. E quando foi falado a entrada dele lá, escreveu Felipe. E por aí chegaram à conclusão que quem fez essa alteração foi um brasileiro. Porque nos Estados Unidos, Felipe é comum, Felipe não é comum. Felipe é comum aqui no Brasil. Então, com certeza, houve uma manipulação do brasileiro. Inclusive, já tem alguns nomes aí. Aliás, um nome que todos falam, possivelmente, quem foi que fez isso lá, né? Primeira coisa. Segunda, chegaram daí ao Mauro Cid, que se tornou, então, a principal testemunha, fazendo, então, a delação, a famosa delação. E no depoimento ontem de Mauro Cid, o que nós vimos foi total quebra de todas as narrativas. Que Bolsonaro não assinou nenhuma minuta, que sempre falou em jogar nas 4 linhas, que quando foi dada a carta lá pro general lá, Freire Gomes lá, que ficou feliz porque o Bolsonaro tinha tomado a atitude correta de não fazer nada. Então, ou seja, cadê, por onde estão os motivos e as provas para ter começado isso? Não existe de nada. Primeiro que não existe nem motivo para ter começado. Eles queriam tentar arrumar uma maneira para ter provas para chegar onde chegou, porque eles devem estar pensando, né? Nós não precisamos de prova. Nós somos o que vai dar a canetada lá, né? Fux, também, como eu já esperava, eu acho que bem consciente, perguntas consistentes. Eu estou numa esperança aí que Fux vai dar uma invertida nesse jogo. Não sei se vai ser o suficiente, mas eu acho que vai ser um direcionamento bom, né? E quanto ao depoimento de Bolsonaro hoje, eu particularmente esperava mais, tá? Não estou dizendo que foi ruim, foi firme, mas eu esperava mais, ele teve a oportunidade talvez de mostrar muito mais coisas. Ele, em certos momentos, como eu brinquei lá, ele acabou meio que se promovendo aí até um pouco, né? Falando bastante coisa que foi feito, bastante coisa que fizeram. Também, acho que é a maneira que ele já estava previsto para poder fazer, talvez, né? Mas eu, particularmente, esperava um pouco mais das respostas aí das ações de Bolsonaro, né? Mas, bom, vamos... Já voltou já? Será que já voltou? Daqui a pouco está voltando. Quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir, já que você vai sair? Quiser se despedir da nossa audiência aí? Estamos mais de quase 200 telas agora ligadas ao vivo conosco nesse momento. Aproveitar e mandar um abraço para essas 200 pessoas que estão nos assistindo. Já preciso sair, mas só para encerrar e aí pegando uma carona na tua fala, Fabrício, eu vou um pouquinho além. Eu vejo que, tecnicamente, existem 2 pessoas aí que foram utilizadas como bode expiatório para a criação de toda essa narrativa. Mauro Cid e Felipe Martins, né? Mauro Cid por ser um ajudante de ordens de Bolsonaro e que, portanto, muita coisa passava por ele, né? E aí, quando o Mauro Cid começa a depor, né? Ele já deu mais de 10 depoimentos, e você vê que cada depoimento ele muda a versão, e no momento em que ele identifica que se ali ele mantivesse a narrativa dele, a palavra dele, quando ele entendeu, inclusive num áudio que vazou na época na internet, me parece que no WhatsApp, ou uma ligação com uma pessoa, que ele diz, olha, não adianta eu falar nada, eles querem ouvir da minha boca aquilo que eles querem ouvir. Tudo que eu falo, eles não acreditam, etc, etc. Naquele momento, ele fala que, inclusive, olha, me falaram que se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu posso pegar até 30 anos de prisão. Naquele momento, eu entendo que Mauro Cid pensou o seguinte, eu não vou deixar essa bomba estourar só no meu colo. Então, se cada um está vendo o teu lado, eu vou ver o meu. E aí, a partir daí, ele começou a mudar os seus depoimentos. Tanto que o depoimento dele ontem foi muito pautado em cima de, talvez, supostamente sim, não me lembro, né? Então, me parece que ali ele adotou uma postura de assim, salve-se quem puder, eu vou me salvar desse barco. Quanto a Felipe Martins, eu acho que aí foi o tiro no pé deles. Eles tinham certeza que Biden seria reeleito. Portanto, nada do que se descobriu até agora, por exemplo, em relação à falsificação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, as sacanagens que foram descobertas em relação aos desvios de 50 bilhões
em relação à USAID, que financiou aqui vários portais, imprensa, etc., para destruir a imagem do presidente Bolsonaro, nada disso estaria acontecendo. Então, eles tinham certeza que esses fatos não viriam à tona. E aí, com a descoberta de tudo isso, com o posicionamento agora recente do governo americano em relação a essas sanções que serão aí aplicadas a vários ministros, suas esposas e a vários outros personagens envolvidos nessa trama macabra, Fabrício, a coisa começou a mudar, né? O tom começou a ficar mais ameno. Ainda assim, muito aquém do que a gente espera, né? Porque quando tudo isso impacta na vida de todos nós, é só quem sofre sabe o tamanho da dor. Então, eu acho que esse é o cenário atual. A gente precisa acompanhar, né, os demais depoimentos, mas acho que, cara, para mim, isso é mais um circo, Fabrício. Maravilha.